Agradeço por aqui estar, agradeço à ABE, Associação Brasileira de Educação, ao Paulo Alcântara, presidente da ABE, à Casa Firjan, pela oportunidade que estão me dando de contar um pouco da minha vida. Eu nasci na cidade do Rio de Janeiro. Tenho muito orgulho de ser carioca, de ter nascido nessa bela cidade. Eu nasci num bairro distante, num bairro da Central do Brasil, Cascadura. E meu pai tinha um botequim em Cascadura e minha mãe era uma mulher que vinha do interior, ou seja, foi um encontro quase que improvável. Meu pai vinha de uma vila de Aveiro, ou seja, chamado fundo de aldeia, e minha mãe vinha de uma cidade do café, lá perto de Friburgo, mas que tinha perdido, na verdade, o interesse econômico, e ela vem para o Rio de Janeiro, eles se encontram e eu venho a nascer exatamente deste encontro. Morei em Cascadura a minha vida inteira, fiz escola pública, 915 Paraná, que era ali no Campinho, depois eu passei para o Colégio Militar. Foram 7 anos de Colégio Militar, onde eu aprendi muito acerca de valores, de lealdade. Eu aprendi uma vida muito, eu poderia dizer, ligada àquilo que nós poderíamos chamar de os valores da vida. A escola pública 915 Paraná, que foi onde eu fiz todo o meu ciclo primário, era do 1º ao 5º ano. E do 1º ao 5º ano eu encontrei belas professoras, um belo ambiente. Dona Juraci é uma professora que até hoje trago na minha cabeça, assim como a mais bonita era a Dona Angelina. Eu era apaixonado pela Dona Angelina. Dona Juraci já era uma senhora e ela esteve comigo durante 3 anos da minha vida neste primário. Foram bons anos que eu estive dentro daquela escola. Um ambiente excelente. Eu só tenho a bem dizer da escola 915 Paraná. Nós ficávamos na escola, a escola pública era uma escola de qualidade, e essa escola pública de qualidade a gente ficava, eu fiz 2 turnos, mas nós ficávamos, eu imagino, não tenho exata dimensão do horário em que eu estava, mas eu tenho a impressão que eram 4 horas diárias, e nessas 4 horas diárias já tinha merenda, nós tínhamos merenda, e uma lembrança que eu tenho assim muito forte é quando vinha a vacina. A vacina tinha aquela fila imensa, parava um caminhão na porta, descia o enfermeira, o médico. Eu me lembro bem da vacina. Foram 5 anos, 5 anos bem aproveitados, 5 anos em que eu posso lhe dizer, fui feliz. Minha mãe era uma pessoa que tinha a educação primária, assim como meu pai eram pessoas de educação primária. Minha mãe tinha uma verdadeira obsessão pela educação. Ela entendia que a única maneira de eu ascender dentro de uma escala social seria através de educação. E ela era uma pessoa bem rígida. Eu poderia dizer que minha mãe, ela foi criada segundo uma pedagogia de que se não trouxesse resultados, ia ter que conversar com ela. E a conversa com ela era sempre uma conversa, eu posso lhe dizer, bastante interessante. Era um outro tempo, uma outra pedagogia, uma outra forma de você criar os seus filhos. Nós fomos criados para a diversidade. Nós fomos criados para não termos nenhum comprometimento com os cristais. Nós fomos criados para viver num mundo em que certamente era um mundo mais rude. E nesse mundo mais rude, ela entendia que a educação seria tudo para levar a mim e ao meu irmão a um patamar melhor. Eu sou o irmão mais velho, o que mais apanhei. Então, como irmão mais velho, eu abria o caminho para o meu irmão mais novo. Eu estudei no Colégio Militar, meu irmão mais novo estudou no Pedro II.
O Colégio Militar representou para mim uma virada. O nosso ambiente, nós tínhamos uma família simples, uma família que ninguém tinha chegado à universidade, era uma família toda que tinha vindo do interior e esta família trabalhava nos seus modestos, os trabalhos que poderiam ser realizados. Naquela época, o garçom, servir nas mesas, todas essas coisas que a gente sabe que aquele que está chegando precisa, eu não vou te dizer sujeitar, ele tem que pegar, ele tem que fazer daquilo o seu melhor. Então, minha família era uma família simples e minha mãe achava que o Colégio Militar era alguma coisa que me daria uma carreira. Ou o Banco do Brasil ou o Colégio Militar. Meu pai diria, tu serás um general. E minha mãe dizia, deixa o menino. E acabei entrando para o Colégio Militar. E 7 anos de Colégio Militar, no final dos 7º ano do Colégio Militar, eu poderia ter ido para a Academia das Agulhas Negras. Eu estava, inclusive, na turma das Agulhas Negras. Mas não era aquilo que eu queria para a vida. Eu queria engenharia. Então, combinei com minha mãe. Meu pai, nesse momento, tinha morrido 1 ano antes. E eu combinei com minha mãe que, se eu passasse para a engenharia, eu iria seguir para a engenharia. Se eu não passasse, eu iria para a Academia Militar das Agulhas Negras. Aí eu passei para a UERJ. O Colégio Militar significou muito para mim. Não significou, significa. Ele me deu amigos que eu carrego há 50 e poucos anos. Pessoas em que eu tenho um carinho muito grande, porque são companheiros de uma vida. Lá eu aprendi valores, aprendi ética e eu aprendi uma coisa fundamental que se chama lealdade. A lealdade, para mim, é a maior de todas as virtudes entre homens. Um homem, assim como entre mulheres, porque o conceito de lealdade é aquele conceito que você nunca irá deixar o outro numa situação que não seja boa, confortável. Você nunca irá o trair. Você sempre estará ao lado dele. Esse conceito vale também para a família. Esse conceito vale para o casamento. Eu entrei na UERJ em 1968, no auge do movimento estudantil. Então, eu tenho uma trajetória interessante, porque eu venho do Colégio Militar. Em 1968, eu caio nos braços da esquerda estudantil. Aquele anseio por liberdade, por lutar contra o regime militar, aquilo tudo me trazia, assim, um sentimento muito positivo. Em 6 meses eu consegui chegar a secretário do diretório acadêmico da engenharia da UERJ. Foi um bom período, foram 6 meses em que eu entendi muitas coisas que me serviram para a vida toda. Eu estive nas grandes passeatas, eu discursei em muitas assembleias, eu era bom para conversar para o grupo de alunos, nós sabíamos alguns chavões, eu li muitos livros. Para quem vinha do Colégio Militar, era uma coisa, um mundo totalmente diferente. Era um mundo que se abria. Logicamente, em dezembro de 68, veio o AI-5. E com o AI-5, o diretório acadêmico que nós mantínhamos na UERJ, ele se divide entre um grupo que queria prosseguir através de uma luta armada e um grupo que queria um diálogo que não levasse a um radicalismo. Eu fiquei no segundo grupo, que não queria. Mas aí veio o 477, que era exatamente um artigo que ele te tolhia uma série de situações. Naquele momento, minha mãe, sábia como sempre, prática, direta, objetiva, ela disse, olha, não tens padrinho, não tens dinheiro, não tens família para te apoiar numa situação política, o melhor que você faz é trabalhar,
é fazer a sua vida voltada para o trabalho. Deixe que os políticos resolvam as suas questões. Neste momento, qual uma Scarlett O'Hara, eu prometi, eu nunca mais vou passar por isso. E abandonei inteiramente o viés político e me dediquei inteiramente a construir uma vida de trabalho. Em 1968, eu via que eu precisava já ganhar algum dinheiro. Eu estava no primeiro ano da engenharia e eu precisava ganhar algum dinheiro, precisava de alguma forma manter. Eu morava em Cascadura, tinha um ônibus para pegar, eu namorava, tinha que pagar o cinema da namorada. Naquela época não se dividia, eu pagava o cinema da minha namorada, eu ia tomar um lanche com ela, eu precisava do dinheiro, precisava tomar uma cerveja com meus amigos no fim de semana, e essas questões me levaram a um amigo que dizia, vamos dar aula. Eu dizia, mas eu nunca dei aula na minha vida. E falou, meu tio tem um curso na Praça Sans Penha. Vamos lá, você sabe matemática? Eu sempre fui bom em matemática. E você dá aula de matemática, e eu dou aula de física. Vamos lá. Eu dei aula, eu cheguei lá, eu acho que em outubro ou novembro. Ou seja, eu dividi as minhas funções de um brilhante líder estudantil, prestes a deixar o brilhantismo de lado, com a sala de aula. Foram aulas horrorosas. Eu lhe confesso que eu tinha medo, porque era no 7º andar, que os alunos me atirassem lá de cima, porque eram muito ruins. Mas eu aprendi. No ano seguinte, eu fui convidado a ser sócio desse curso, na Praça Sans Penha, no vestibular. Nós fizemos um vestibular. Eu já estou falando do ano de 1969. E eu passei 69 inteiro dando aula neste curso e fazendo a engenharia de manhã. Nesse momento eu já tinha deixado o movimento estudantil para trás. Em 1970, o ADN, que era um grande curso da época, ele abre um concurso para professores. E só tinha uma vaga, que era para física. Eu não sabia muito bem, mas eu fui bem, foi razoavelmente bem. E depois de 2 meses de treinamento, eu já estava quase que apto a entrar numa sala para enfrentar as turmas de pré-vestibular. Então, em 1970, eu estou no ADN, eu sou um professor de física, eu tenho 5 turmas, cada uma dessas turmas tem cerca de 120 a 150 alunos, e eu estou ganhando muito bem, porque o curso pré-vestibular, ele pagava muito bem naquela época, tanto que eu comprei um Fuscão amarelo ainda neste ano. Então, em 1970, eu era um professor de pré-vestibular e fazia o 3º ano de engenharia. Eu já fazia engenharia civil. Como eram poucas aulas que eu dava, não eram tantas aulas, mas o dinheiro que eu ganhava, diante do que já tinha acontecido comigo, era tanto que eu me senti quase que um marajá. E isso daí fez com que eu fizesse uma opção muito clara em permanecer dentro do magistério. O primeiro sentido do magistério foi puramente econômico. Na verdade, a paixão pelo magistério, ele vem depois. Mas eu devo confessar claramente, que o dinheiro que o ADN, o curso ADN, o vestibular, nos pagava, era suficiente para que eu pensasse em permanecer dentro dele. E aí vem 71, eu continuo no ADN, 72 eu continuo no ADN, aí eu me formo, mas não tive dúvida entre tentei o IME, eu fui para o IME, fiquei 6 meses no IME, eu também fiz 2 estágios dentro da engenharia, mas a sala de aula, ela começou a se tornar um vício permanente. Aí eu me tornei um nome forte dentro do curso, e em 1974, eu já estou em 74,
eu já era engenheiro, eu já tinha me casado, eu já tinha uma filha, e eu precisava do dinheiro. Em 1974, um grupo de professores se junta para fazer um colégio na Tijuca. Colégio 1º de Setembro, na Rua Maria de Barros, que a gente chamava de CPS. O CPS foi um estouro, porque eram só bons professores. Os bons professores, eles tinham muita habilidade com os alunos. Nós fizemos um racha no ADN, que era muito comum naquela época. Naquela época, rachar os cursos pré-vestibulares eram quase que uma cartilha que se fazia. Os professores se tornavam fortes, abriam outro curso. E lá fui eu. Fui eu trabalhar no CPS, eu já era sócio do CPS nessa época. O CPS tinha 9 sócios, não podia dar certo. E os donos do ADN não gostaram da ideia. Eles despediram os 9. Então eu fiquei sem emprego, aí fui dar aula na universidade. Eu fui dar aula na Universidade Católica de Petrópolis. Dei aula na Universidade Católica de Petrópolis em todos os cursos que você possa imaginar de engenharia. Toda a matemática do ciclo básico eu dava. E fui para Nuno Lisboa, que era uma bela faculdade de engenharia em Vaz Lobo. E eu dava aula na Nuno Lisboa, dava aula na UCP, Universidade Católica de Petrópolis. E entra na minha vida o Liesen. Dei aula no Colégio Liesen. A diretora era professora Rosa, se não me lembro. E eu tive o primeiro contato com a comunidade judaica. Contato esse que só se estreitou ao longo dos anos. Considero realmente uma cultura muito forte. Tenho um prazer e uma admiração muito grande e tenho inúmeros amigos. E aí eu chego a 78. Em 78, eu estava dentro de sala, o CPS éramos 9, não estava dando certo. 9 sócios, na verdade, é como se você estivesse num piquenique. Não pode dar certo. Tem tudo para dar errado. E deu errado. Apesar do número grande de alunos que nós tínhamos, deu errado. Deu errado e nós fizemos um outro curso chamado MV1. Eu, José Antônio Teixeira, não sei se eu falei daquele amigo lá da engenharia que me chamou para dar aula um dia num curso na Praça Sans Penha. Esse é o José Antônio Teixeira. Eu, José Antônio Teixeira, e o José Ricardo da Silva Rosa, um brilhante professor de língua portuguesa, que tinha sido meu professor no Colégio Militar. Então, nós formamos um curso chamado MV1. O MV1 nasceu na Tijuca. José Antônio Teixeira era um homem que tinha a origem dele árabe, um homem que tinha assim, uma capacidade de fazer o dinheiro avançar. Eu fiquei na direção acadêmica. E o Zé Ricardo era o homem que unia todas as pontas. Fizemos um belo curso, enchemos esse belo curso de muitos alunos e eu continuava dentro de sala. Aí a minha primeira filha, eu tenho a impressão que a minha primeira filha chega no ensino médio. Eu sou professor de física e tive o prazer de acompanhá-la. Continuei dentro de sala, o MV1 se expande. Zé Ricardo era o mais velho de nós 3. Ele tinha mais idade que nós. E o Zé Ricardo resolve sair. Ficamos eu e José Antônio Teixeira. Avançamos pela vida. Eu era o diretor acadêmico nesta época, ou seja, desde aquela época lá de trás, dava aula. E nós avançamos e criamos uma estrutura forte, uma estrutura com muitas e muitas unidades. Nós tínhamos assim um grupo muito grande de alunos e nós fizemos naquela época um bom trabalho, não só no vestibular, mas nós olhamos que deveríamos chegar até a educação infantil. E chegamos à educação infantil e construímos ótimos colégios. Em 1998, eu e José Antônio Teixeira nos separamos porque os filhos já estavam ficando crescidos.
E um dia ele muito sabiamente disse para mim: não vai dar certo. Nossos filhos estão ficando crescidos e eles vão fazer com que nós briguemos. Olha que homem sábio. E eu disse: você tem toda a razão. Aí ficamos um ano conversando como é que nós íamos fazer, nos separamos. Eu estou falando de 1998, metade. E daí para frente, nós fizemos com que o MV1, cada uma das suas partes, avançassem. Hoje, nós temos 4 grandes unidades sob meu controle. Essas 4 grandes unidades estão na Tijuca, estão em Icaraí, em São Gonçalo e em Volta Redonda. Eu tenho o prazer de ter, em Volta Redonda, um colégio de 73 anos, fundado por aquele que fez a CSN, Edmundo Macedo Soares. E ele tinha que levar para Volta Redonda educação também para que os engenheiros e as suas famílias, e saúde. E ele montou 3 grandes escolas em Volta Redonda. Uma dessas escolas é exatamente a que nós até hoje dirigimos. O MV1 hoje tem cerca de 2.600 alunos e ele emprega diretamente cerca de 500 pessoas. Eu tenho o prazer de ter atravessado a pandemia sem ter despedido nenhuma pessoa, em ter avançado, mesmo tendo perdido um número considerável de alunos na educação infantil, nós avançamos. Hoje estamos voltando e vamos voltar. Nós fizemos a volta, ou seja, nós fizemos o caminho inverso. Uma escola, geralmente, ela é feita da educação infantil e ela vai subindo os degraus até chegar no vestibular. Nós fizemos a trajetória contrária. Nós iniciamos no vestibular, fizemos o ensino médio. O ensino médio era quase que uma continuidade do vestibular, logicamente diminuindo os graus, logicamente você andou um pouquinho para trás na escala. Aí nós compramos 2 escolas que tinham o fundamental. Essas 2 escolas foram incorporadas e nós fizemos daquelas 2 escolas, nós buscamos as 2 escolas colocá-la dentro de uma linguagem mais moderna, mais próxima da universidade. Deu certo. Depois nós compramos escola de educação infantil e aí nós fechamos todo o ciclo. Nós tivemos a educação infantil, nós tivemos o fundamental e nós tivemos o ensino médio. E o vestibular? O vestibular ele passa depois por um processo, nos últimos 10 anos, de total desaceleração. Porque com a entrada do Enem, o Enem eu acho que se dá em 1998, o vestibular ele deixa de ser tão atrativo. Então nós hoje não temos mais focos em vestibulares, ou seja, nós deixamos de ter foco em vestibular há muitos anos. Nós hoje concentramos todo o nosso esforço exatamente na construção da educação que vá da educação infantil até a 3ª série. Na verdade, nós hoje, o nosso foco é exatamente a integralidade, levar o aluno com conhecimentos que tenham base, que sustente ele da educação infantil até o vestibular. Eu sou casado há 50 anos, muito mais. Eu diria que o casamento ele tem as suas vertentes maravilhosas e os seus dias infernais. Para atravessar um casamento, você precisa ter muita paciência, muito jogo de cintura, muito equilíbrio. Eu tive sorte de ter uma parceira que tinha tudo isso, mais do que eu, inclusive. Então devo muito mais a ela do que a mim essa trajetória, porque eu trabalhei muito a vida inteira. Eu estava muito e ela se dedicou. Ela é professora primária, depois ela passou num concurso para o fundamental. Ela era do Instituto de Educação e eu era do Colégio Militar. Nós quase estrelamos os anos dourados. Ela do Instituto, eu do Colégio Militar. Nos casamos, depois de 5 anos havia uma coisa que era namorar, 3 anos, ficar noivo, 2 anos, casar.
e 50 anos. 50 mais 5 são 55 anos. Desses 55 anos, nós temos 3 filhas. Então, quando falam de machismo para mim, eu acho muito engraçado, porque minha avó mandava na minha família, minha mãe mandava na família. Vera criou as famílias e sempre esteve diante delas. Minhas 3 filhas são 3 amores, são 3 pessoas. Quando falo em machismo, eu digo, gente, eu não sei o que é isso. A minha vida toda foi cercada pelas mulheres. Eu amo as mulheres, amo o universo feminino. As mulheres são muito mais inteligentes, são muito mais perspicazes. O problema são os hormônios. Mas, tirando os hormônios, eu tenho a impressão que não há ser humano melhor do que as mulheres. Amo as mulheres sob todas as formas e fico muito triste quando eu vejo essa questão de hoje não se poder ter uma relação sincera, leal, porque tudo leva-se para o homem que é ruim, o homem que não presta, o homem que mata, o homem que... Não, eu sou um homem e eu sempre amei as mulheres como um todo, como eu acho elas fantásticas, não poderia ser diferente. Minha avó foi algo maravilhoso na minha vida, meus tios fumavam, mas quando ela chegava, todos, sabe que todos escondiam cigarro? Minha mãe, eu e meu irmão, a vida inteira entendemos quem ela era, entendemos o que ela fez, não precisei de nenhum psiquiatra para cuidar da minha cabeça por tudo aquilo que ela não deixou de me dar. Minha esposa é uma mulher excelente, não tenho o que dizer dela, ela fez a nossa vida. E minhas filhas são minhas amigas, eu tenho uma filha de 48 anos, que é procuradora da Fazenda, eu tenho uma filha de 45, que fez PUC, ela fez marketing na PUC, comunicação na PUC, e a mais nova, que é a minha caçula, tem 40 anos. Eu tenho uma caçula de 40 anos. Quando se tem uma caçula de 40 anos, a gente começa a ver o quão pouco de areia sobra na tua ampulheta. Essa fez IBMEC, fez administração. Minha relação com todas as mulheres da minha vida, minha avó, minha mãe, Vera, minhas filhas, são uma relação maravilhosa. E tenho 2 netas. Na verdade, eu queria ter tido 4 netas e 2 netos, mas eu fiquei com 4 netos e 2 netas. E minhas netas são os amores, são os primores de pessoas. Então, as mulheres na minha vida, veja a importância que elas tiveram. As minhas filhas, elas de alguma forma estão sempre perto de mim, porque elas precisam entender que uma vez que eu parta, como elas farão para avançar. Eu não posso deixar que elas sejam maravilhosas, lindas nas suas casas, e nós que temos compromissos tão grandes com pessoas, com famílias, com professores, com funcionários, que elas não saibam lidar com uma questão, porque como eu fiz engenharia, eu tenho um raciocínio absolutamente prático e racional da vida. Eu sei que aos 74 anos, a gente não tem mais condições de fazer a longo prazo ou a médio prazo grandes projeções. E como a vida ela não está nas nossas mãos diretamente, ela tem muitos e muitos outros fatores intervenientes, elas precisam saber exatamente onde estão os interruptores que acendem a luz ou apagam as luzes. Quando a terceira chegou ao 3º ano do ensino médio, eu saí de sala de aula. Já tinha 30 anos de sala de aula, eu precisava fazer a gerência do colégio de uma forma mais efetiva, ou seja, eu precisava me dar mais ao colégio. E era necessário que elas me apoiassem de alguma maneira.
A primeira que veio foi a mais velha, que na verdade não veio, ela não pode ser minha advogada. Ela é minha filha, mas ela não pode ser, porque ela é procuradora, ela não pode ser minha advogada. Mas ela me aconselha. A segunda que veio é a segunda pela ordem, que fez comunicação. Ela vem para a escola e ela domina hoje o processo escolar como um todo. E a terceira é aquela que, graças a Deus, controla as finanças da gente. E eu sou uma rainha da Inglaterra. Eu sou uma espécie assim de aquele que está no comando, mas manda muito pouco. Eu tenho um orgulho imenso delas, porque elas não são apenas minhas filhas, elas são minhas amigas. Eu não fiz apenas mulheres que fossem minhas filhas. Eu fiz, na verdade, mulheres que são todas as três. As três são absolutamente amigas e são pessoas que é a minha vida. Elas formam a minha vida, elas são a minha vida. Eu imaginei que os netos, uma vez que eu tinha criado 3 filhas, eu não teria, pelos netos, uma sensação de amor e de carinho tão forte. Engano. Cada um deles vai criando, vai vivendo, vai crescendo, cada um deles vai criando em você também o mesmo carinho. Não é igual a filho. Minhas filhas são minhas filhas. Eu coloco elas num pedestal. Mas os netos que eu achava que era mais ou menos missão cumprida, isso não é comigo, isso é com vocês? Não. Os danados já entraram na minha vida e, olha, é muito bom ter eles perto de mim. A primeira instituição que eu me aproximo é exatamente o Sindicato das Escolas Privadas. O Sindicato das Escolas Particulares do Rio de Janeiro, a gente entra em 2000, há uma eleição para o sindicato. E lembre de José Antônio Teixeira, aquele que me chamou para dar aula, aquele que foi meu sócio a vida inteira, o meu grande amigo para sempre. Pois é, ele vai a presidente do sindicato. Ele vai a presidente do sindicato e eu me aproximo, eu estou ali do lado dele, ele é meu amigo, ele é meu irmão. E eu crio um núcleo dentro do sindicato muito forte, que é exatamente o núcleo que vem até hoje no comando do Sindicato das Escolas Privadas do Rio de Janeiro. Eu fui presidente durante 4 anos. Eu abandonei a política, mas não tanto. Eu diria que eu sou apenas alguém que enxerga a política sem querer estar dentro dela. Durante 4 anos, eu fui presidente do sindicato e nesses 4 anos eu atravessei a maior de todas as crises, que foi a pandemia. Eu sou um homem que quando as coisas vêm, não vem em caneca, vem em balde. Então eu peguei a pandemia e a pandemia trouxe para nós no Rio de Janeiro um processo muito cruel. Nenhuma escola passou. Eu poderia dizer, minha avó chamava de flauteira. Flauteira era a pessoa que vinha na frente das bandas do interior tocando flauta. Era o mais alegre. E minha avó falava, você está muito flauteiro. Flauteiro é alegre. Ninguém passou de forma flauteira neste período. E eu era o presidente. E como presidente eu precisava tomar todas as atitudes. A cidade do Rio de Janeiro foi a primeira cidade em todo o Brasil a abrir. Nós abrimos. Eu tenho orgulho de dizer que nós abrimos na frente de todo o país. Em setembro, no final de setembro de 2020, a escola privada do Rio de Janeiro abriu. Manter uma escola privada ou qualquer escola que seja
fechada é um crime. É um crime que hoje nós estamos pagando uma parte daquilo que foi feito. Eu fui cancelado, meu nome rodou, uma série, bobagem. Um dia pediram, inclusive fizeram uma reunião para que eu pedisse desculpas pelo que eu tinha dito. Eu falei, vocês só têm uma forma de fazer, me tirem da presidência, porque pedir desculpas eu nunca pedirei, porque eu penso exatamente que a escola tem que estar aberta, a escola acolhe, a escola abraça, a escola precisa transmitir. As crianças estão doentes, as crianças estão ficando cada dia mais doentes. Nós precisamos trazer a escola para que eles se abracem, para que eles sintam o ser humano. Vai morrer todos os vovôs. Eu vou morrer, então eu sou vovô, então deixa meus netos, eles precisam ver. Nós abrimos, com todos os cuidados, com tudo o que naquele momento se exigia, álcool gel, distanciamento, máscara, tudo que era necessário nós fizemos e fomos a primeira escola. Durante 8 anos, porque é o tempo máximo que se pode estar, eu estive como conselheiro, fui presidente da Câmara Básica do Conselho Estadual de Educação, saí, fiquei 4 anos fora, o Edgar cede o lugar para que eu volte. Eu estou no Conselho Estadual de Educação há 5 anos. Em janeiro do ano que vem, termina e eu terei 14 anos de Conselho Estadual de Educação. Além disso, o que mais eu poderia dizer que fiz na educação? Eu poderia dizer que a Folha Dirigida tinha um prêmio que era o Educador do Ano. E 2 vezes, Adolfo Martins, o presidente da Folha Dirigida, me deu o prazer, a satisfação de ter sido eleito também o Educador do Ano. Eu repito mais uma vez, eu sou um educador formado na prática. Eu sou um engenheiro. Em primeiro lugar, eu sou um gestor. Eu sou um gestor empresarial de educação. Eu sou um professor, porque 30 anos eu estive dentro de sala. Eu sou um educador, porque eu fiz a direção acadêmica de inúmeros colégios durante muitos anos. Então eu posso dizer que eu tive uma vida voltada para a educação. Imagino que estar nesta cadeira, ela é um ponto acima do que eu imaginei que um dia estaria. Por isso, tantos agradecimentos. Eu fiz a minha vida, na verdade, voltada para a educação. Não sei se sou tão merecedor de aqui estar, porque tem muita gente melhor do que eu, mas estou aqui. A minha relação com a educação, ela vem desde que eu frequentei a 915 Paraná. Aí começa a minha relação com a educação. A educação, ela precisa ter, na minha opinião, valores, ética, comportamento. Ela precisa, porque a educação forma pessoas para a vida. Pessoas que precisam se acostumar a ter o não. Pessoas que precisam entender que há frustrações. Pessoas que precisam ter uma ligação de dias melhores, dias piores e equilíbrio para entender que dias piores e dias melhores, eles fazem parte da tua caminhada pela vida. Quando eu comecei, vamos imaginar, a dar aula em 1968, 69. Quando eu começo a dar aula neste período, nós tínhamos famílias com 6 filhos, 7 filhos, 5 filhos. O número hoje que nós temos, uma das principais mudanças que eu vejo, é que as famílias diminuíram profundamente. São raras as famílias que hoje têm 3 filhos. A segunda questão, a grande diferença, é que minha avó teve seu primeiro filho com 17 anos.
Minha esposa teve com 24 e a minha filha mais velha teve com 36. Então, houve também um alargamento do número dos anos. A mulher, ela prolonga a maternidade, ou seja, ela prolonga o número de anos para a maternidade. Isso faz com que um número menor de crianças dentro da família e com mais idade, os pais se tornam mais exigentes com a instituição. Eles se tornam mais protetores com os filhos e mais exigentes com a instituição. O que a instituição dizia na minha casa, quando eu fazia 915 Paraná, o Colégio Militar, era lei. A instituição hoje, ela é questionada absurdamente por coisas que não dá nem para entender a razão que motivou aquele pai estar diante de nós fazendo aquele tipo, eu poderia dizer, de queixa, fazendo aquele tipo de contestação. Nós saímos de um patamar de total credibilidade para um patamar de média ou baixa credibilidade. Esta é uma grande mudança. É uma mudança que mexe com toda uma estrutura de educação, porque se o aluno não vê na escola a segurança que o levará a um destino, a uma carreira, a um futuro, certamente ele irá contestar muito mais, ele irá ter muito mais atritos e, com toda certeza, nós hoje estamos vivendo uma sociedade doente, uma sociedade que perdeu muitos e muitos dos seus valores. Isso mostra, e eu posso lhe contar que há 2 semanas eu recebo notícias de São Paulo e crianças de 13 anos que optaram por deixar a vida. E isto vem se estendendo desde o período pandêmico de uma forma crescente. São escolas de alto nível, escolas de famílias de alta renda, e o que teria tornado essas crianças propícias ou fizeram com que elas decidissem por não dar continuidade às suas vidas. Eu entendo que há uma desestrutura. E nessa desestruturação social como um todo, a criança é absolutamente afetada. Hoje, dentro das famílias, vejo que a interação com a tela, a interação com o tablet, a interação com o computador, a interação com o smartphone, ela está se tornando muito mais forte do que a conversa, do que o estar, do que o você dialogar, o você estender uma conversa. Eu, quando almoço com os 6 netos e as 3 filhas, a primeira coisa que eu digo é celular em cima da mesa. As filhas sempre dizem, eu não sou mais criança, eu digo, celular em cima da mesa. As crianças dizem, poxa, avô, mas celular em cima da mesa? Ninguém pega celular enquanto se estiver almoçando juntos. Nós temos que ter uma coisa, convívio, diálogo, coisas que estão faltando. Eu acompanho, inclusive, inúmeros casos. Este ano, dentro do MV1, eu já estou perto de 20 casos de crianças que se afastam, que foram tiradas da escola pelos pais em função de depressão, em função de situações mentais que estavam se agravando. Isso é muito mal. Eu entendo que hoje o celular, as redes sociais, tornam as pessoas muito mais frágeis. Elas não ficaram mais fortes. As crianças hoje estão muito mais frágeis porque elas precisam ser aceitas. A aceitação, ela, na verdade, está muito ligada à opinião daqueles que te cercam, do grupo que te cerca.
O colégio militar, nós tínhamos apelidos, todos tínhamos apelidos. Eu tive apelido. O comandante da 1ª Esquadra Naval do Rio de Janeiro tinha um apelido. Hoje não se pode repetir esses apelidos. Todos nós sobrevivemos, todos nós nos tornamos homens, todos nós nos tornamos pessoas fortes. Nós sobrevivemos. O bullying, na verdade, é a violência continuada. O bullying, há uma deformação do que é bullying, porque os snowflakes, na verdade, vivem em cima das pequenas coisas que os tornam vítimas de circunstâncias. Vamos entender que um homem é feito para enfrentar situações boas e saber lidar com situações ruins. Eu entendo que isto tem que ser plantado desde lá de trás. Isto tem que vir da família. A família fazer com que ele perceba que nem todos os dias serão dias de sol. Também há chuvas no meio do caminho. E o que podemos fazer? Eu acho que ler, tirar um pouco a criança do celular, fazer com que aquela criança leia mais, fazer com que ela vá para a brincadeira, fazer com que ela tenha diálogo com aquele pai, que eles almocem juntos, que eles jantem juntos, que eles se abracem, que eles digam que amam uns aos outros. Ninguém faz mais isso. Parece que as coisas estão absolutamente soltas num espaço que um dia se imagina que haverá uma grande, eu poderia dizer, uma grande catarse coletiva, onde soltaremos pombos, onde abraçaremos árvores, onde nós iremos de branco entoando canções. Não, a vida não é feita só deste lado. Este lado tem que ser cultuado, mas também tem que ser cultuado o outro lado que cobre, que diga, você tem que deveres. Eu não posso salvar a Amazônia se eu não sei arrumar o meu quarto. Eu não posso dizer das queimadas se eu não lavo o meu copo. Começa lavando o seu copo. Na minha casa ninguém levanta. Me perdoem, eu talvez esteja falando de mim mais até do que deveria, mas como educador eu entendo que levantou, tirou o prato, levou para a cozinha e se puder lave, porque é assim na minha cabeça. Eu acho que eu já passei, na verdade, meu tempo está se esvaindo, mas na minha cabeça, eu que vim lá de outro mundo, eu acho que eu só posso ter direitos se eu tiver deveres. Eu não posso ter apenas direitos. E hoje nós estamos fazendo uma subversão, a subversão do que eu tenho mais direito e não preciso ter tantos deveres. Em fevereiro de 2020, eu estava no Porto. Estava no Porto porque eu tinha ido visitar a casa lá do meu pai, em Aveiro, de onde meu pai tinha vindo. Eu estava em fevereiro de 2020 com Vera, 3 filhas, 2 genros, porque sempre tem genro, e 6 netos. Nós estávamos no Porto. E eu via que existia já uma movimentação nos aeroportos, principalmente dos orientais, japoneses, chineses, coreanos. Eu via que existia e eu achava um exagero, porque para mim a Covid era tão distante de mim, era tão longe de mim. E eu era presidente, eu estava presidente do sindicato. Eu estou falando no Carnaval de 2020. Em março de 2020, a gente começa a entender que as coisas eram muito mais... O vírus tinha chegado de uma maneira muito forte e ele estava causando uma das coisas mais graves, que é a letalidade. Porque hoje tem Covid e ninguém está levando a sério. Hoje eu tenho várias, minha filha teve Covid, eu tenho vários professores, e a letalidade fazia diferença, e era grande diferença naquele momento. Eu chego em 1º de março, já sabendo, com todas as aulas iniciadas, com todo o processo em andamento, nós entendemos que era uma coisa muito mais grave. No dia 15 de março,
nós tivemos o fechamento das escolas, sendo que no dia 13 eu tive uma reunião com os secretários e nós estávamos discutindo exatamente o fechamento da escola. No dia 15, as escolas foram fechadas. Seriam 15 dias. Esses 15 dias seria exatamente o tempo das férias de julho. Então é como se nós estivéssemos antecipando as férias de julho. Ninguém precisa se preocupar, porque no dia 15 de abril, 15 de março, no dia 1º de abril, nós estaremos de volta. Aí fizemos com que tudo se preparasse, mas vimos, passaram-se os primeiros dias e a situação começou a ficar pior. Ora, a partir desse momento só existia uma forma de nós reconduzirmos o processo educacional, mudando a metodologia. E a mudança de metodologia? Ou seja, em uma semana, nós saímos de algo que nós fazíamos há décadas para algo totalmente diferente. Uma mudança de metodologia. Pela primeira vez eu ouvi falar em Zoom. Para mim, Zoom era o voo do mosquito. E pela primeira vez eu ouvi falar em Zoom. E a partir daí, nós entendemos que precisávamos criar um mecanismo que levasse para aqueles que estavam em casa o conhecimento, a aula, o professor, mas de uma outra maneira. Foi um grande aprendizado. Nós penamos inicialmente. Foi um período onde, inclusive, as plataformas que nós tínhamos, eu trabalho com uma plataforma do Bernoulli, ela, da noite para o dia, de 100 mil acessos, ela passou a ter 1 milhão de acessos. A plataforma caía e a plataforma voltava, e o pai reclamava, e a plataforma não ia, e travava, e o professor... Com um mês, ou seja, eu posso dizer que no final de abril, graças à direção acadêmica, aos professores, como os professores foram importantes, como devemos aos professores. Adoro os professores, eu sou um professor. E como professor, eu entendo tudo que foi feito. Eles se preocuparam com o aluno, eles fizeram com que as aulas acontecessem. Nós disponibilizamos todos os recursos, tudo que nós podíamos fazer, nós fizemos. Foi um longo aprendizado. Foi um aprendizado que realmente nos custou muito sangue, suor e lágrimas. Aprendemos muito. Hoje incorporamos, na verdade, o online à nossa vida, de uma forma pequena, de uma forma bem econômica, porque o que nós entendemos como escola é que a escola é um lugar para acolher pessoas. Hoje, nós sabemos que a educação, ela está muito mais bem implantada na internet do que na própria sala de aula. Existem aulas na internet maravilhosas. Ora, então por que não se transforma todo o processo de ensino num processo com a internet? Porque o ensino, ele não se faz só pelo conhecimento, ele se faz pela proximidade, ele se faz pelo calor humano. Uma escola é fundamental que exista porque você troca. Não existe troca através de um celular. Existe troca no dia a dia. No dia a dia você odeia, você fala mal, porque falar mal faz parte da vida. Suassuna, não é isso? Ariano já dizia, falar mal pela frente, não, é falta de educação. Deixa sair e fale mal, porque é uma coisa que faz parte da vida. Eu sempre digo na minha casa, aquele que levantar para sair ou não vier, os outros falarão mal, certamente, porque isso faz parte. A escola é a vida. A escola é quando você junta pessoas para se darem bem, para se darem mal, para olhar bem, para olhar mal, para ter
todos os sentimentos que não estão no cérebro superior, estão no cérebro inferior e que você carrega, assim como é o cérebro inferior que faz teu coração bater, assim como é o cérebro inferior que faz o teu pulmão funcionar, também ali estão o medo, a inveja, o ciúme, a fome. Vamos parar de entender que nós vivemos no cérebro superior e que o cérebro superior, aquele que faz do comportamento a base da nossa vida, seja ele o definidor das nossas vidas. Não, é a composição dele com o inferior. A escola, ela propicia a troca, ela propicia exatamente todos os sentimentos que você irá carregar pela sua vida inteira. Veja, eu tenho impressão, na minha impressão, a nova configuração é aquela que vai te possibilitar entender o que a escola significa para as famílias e para as crianças. A troca, o carinho, estar junto, gostar, odiar, falar do outro, falar bem, falar mal, cantar, ter atividades, fazer com que as coisas que estão ao lado delas se tornem verdadeiras. E o que não vai cair? A possibilidade de você ter uma metodologia permanente que diga o seguinte: hoje, a nossa aula à tarde, nós estaremos trazendo um cara muito bom para te falar das leis de Newton. Então, sintonizem no Zoom, no link tal, que ele vai entrar. Nós vamos trazer um psicólogo. Pai, não precisa vir, mas esse psicólogo vai falar de uma série de situações e ele estará aqui a partir de 15 horas falando com os senhores. Então, sintonizem. Isto sim, isto é uma abertura fantástica. Isto é algo que está possibilitando que hoje o tempo é talvez uma das coisas fundamentais na vida da gente. Eu antes, para fazer uma palestra com uma psicóloga, eu precisava ter um horário, ter um local, as pessoas se deslocarem dos seus trabalhos, deixarem... Não, elas agora serão capazes de assistir em casa, apesar de que eu acho que há uma saturação de lives. Eu acho que hoje há tanta live que eu hoje em dia, confesso para você, eu não estou aguentando, eu estou selecionando as lives em que eu posso estar, ou eu posso contribuir, ou pode contribuir comigo. Eu acredito, eu sou um otimista, eu tenho que entender, eu sempre me digo que vai ser melhor, mesmo sabendo que o termômetro está marcando febre. Eu acho que esta febre, ela vai diminuir. Se você quiser fazer uma análise do processo educacional como um todo, você tem que chegar a 1988, a Constituição. Na Constituição nós tivemos a melhor de todas as oportunidades de construir um projeto educacional de Estado. No entanto, as corporações que tomaram conta do processo, que escreveram a Constituição, o capítulo Educação, eram ligadas ao ensino superior. E nós tivemos, obviamente, uma inversão. Foi dado ao ensino superior uma prioridade que não foi dada ao ensino básico. Deveria ter sido o contrário. Uma casa não se começa pelo teto. Uma casa se começa pelas fundações. Quando o Pelé fez o 1000º gol, não sei, eu acho que ninguém viu o 1000º gol do Pelé aqui. Eu vi. E Pelé falava das criancinhas. Se naquele dia, no mês seguinte, no ano seguinte, cada criança que tivesse nascido neste país tivesse ganho uma pulseirinha, dando a ela direito à alimentação, saúde, educação,
nós teríamos hoje uma sociedade totalmente diferente. Os anos se passaram. 88, era ali que deveria ter existido um projeto de Estado para a educação. Não veio o projeto de Estado. E a partir daí, nós estamos vivendo praticamente sempre culpando os anos anteriores. Esse aluno está fraco. Ah, mas também, este aluno está pior. Ah, mas também. É parar e dizer o seguinte: chega, o processo educacional, ele precisa ser visto como um bem de Estado. E como bem de Estado, ele precisa parar com a dicotomia de público e privado, porque público e privado são duas faces de uma mesma moeda. Não existe ensino grátis, todo ensino é pago. Todo ensino tem uma fonte de custeio, todo ensino tem uma fonte tem recursos, ou vem do bolso do Estado, ou vem do bolso do pai, que inclusive ele é bitributado. É bitributado porque ele paga o imposto para manter uma escola pública e ele paga a escola. Significa, na minha opinião, que se nós pararmos o tempo e dissermos o seguinte: vamos parar com essa grande dicotomia do público-privado. A pandemia fez com que descolasse ainda mais. Descolando ainda mais, nós vamos ter uma sociedade ainda mais injusta. Nós vamos ter uma sociedade onde nós vamos ter mais diferenças sociais, porque quem pôde acompanhar as lives da escola privada, ela avançou, mesmo que não tenha sido o ideal, avançou. Mas eu vi, e eu sou amigo do secretário de Educação anterior, e nós vimos os números, eu entendi os números. 500 mil crianças ficaram sem escola. Perdão, 700 mil crianças ficaram sem escola. Dessas 700 mil crianças que ficaram sem escolas, 500 mil foram resgatadas e 200 mil foram perdidas. Aonde estão essas 200 mil que foram perdidas? Veja, isto para mim denota que a desigualdade aumenta, que nós vamos ter mais pessoas em subempregos, vamos ter pessoas menos capacitadas. E o que fazer? Nós estamos no ano de 2022, nós estamos na véspera de uma eleição que irá definir mais situações que precisam começar pela educação, para tudo. Vamos dar à educação, vamos dar à criança o que ela precisa para que ela se torne melhor, para que ela consiga avançar dentro de um processo. Nós estamos na 4ª revolução, nós estamos indo para a 5ª revolução, que é o metaverso. Existe gente pensando ainda no Fordismo, em tempos e movimentos, ainda está como Charlie Chaplin, apertando o parafuso. Nós estamos na 5ª revolução e os currículos das universidades, eles precisam ser revistos. Nós precisamos dar às universidades um choque de realidade que diga o seguinte: o que nós podemos fazer? Quais as tecnologias que nós podemos trazer para dentro de sala de aula? O que nós podemos fazer para balançar essas crianças, para torná-las mais aptas a uma nova vida? Aí fala-se em ensino técnico. Então façamos o ensino técnico, vamos ampliar o ensino técnico, vamos fazer com que o ensino técnico ele seja prevalente dentro desse país. Então eu acredito, eu sou um otimista, eu acredito que nós vamos em um determinado momento, como Deus é brasileiro, nós vamos ter uma grande luz que vai se acender e vai dizer o seguinte: olha, o caminho é este, e este caminho tem que contemplar a educação como fator básico, primordial, para que este país possa sair daquilo que ele é hoje, uma promessa que não se concretiza.